Cara, se liga, nesse vídeo eu vou te mostrar por que o TDAH faz você travar com tarefas simples e como resolver isso de uma vez por todas com técnicas de neurociência, para você finalmente conseguir começar as coisas sem precisar de um esporro ou de um prazo apertado para se mexer. Mas se você não se ligar nisso, vai continuar enrolando para fazer tarefas bobas de 15 minutos, só levantando a bunda do sofá quando alguém grita contigo ou quando o prazo está estourando, se sentindo incompetente toda vez que ouve a sua esposa, o seu marido, dizendo que você é preguiçoso porque já cansou de pedir pela milésima vez para fazer a mesma coisa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Salles, psicólogo clínico e PhD em neurociência, sendo reconhecido como psicólogo mais bem avaliado do Dr. Área Brasil. E depois de mais de uma década atendendo adultos com TDAH, eu posso te dizer uma coisa: o problema não é a má vontade. O seu cérebro simplesmente não está recebendo as instruções certas para sair da inércia e agir de verdade. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar por que você consegue resolver problemas complexos com uma facilidade absurda, mas muitas das vezes trava justamente naquelas tarefas simples que qualquer pessoa, teoricamente, faria no automático. Então, cara, imagina a cena. Você tá lá de boa, no sofá, tranquilo, aí chega sua esposa, seu marido, sua mãe, sei lá, chega e te fala: cara, arruma a sala. Só isso. Arruma a sala. O que acontece? Nada. Você fica ali olhando para a sala como se alguém tivesse te pedido para montar um foguete. Você até quer fazer, mas seu cérebro olha para aquele pedido e dá um tilt. Tá, mas arruma como? Começa por onde? Pelo sofá? Pelas almofadas? Pelos copos? Eu aspiro primeiro ou guardo as coisas antes? Enquanto você fica ali girando essas possibilidades na sua cabeça, o tempo vai passando. A pessoa que pediu tá te olhando com aquela cara de bunda e você fica paralisado. Agora, se a mesma pessoa chegar e falar para você: ó, você pega os copos da mesa e leva para a pia, depois guarda as almofadas, depois você vai e dobra a manta. Pronto, você vai e faz. Muitas das vezes na hora, sem drama, sem enrolação, coisinha por coisinha, você vai e resolve. Isso tem uma explicação. Para quem tem TDAH adulto, a diferença entre travar e agir, muitas das vezes, tem a ver com a clareza da instrução. Quando o pedido é meio vago, aberto, tipo: arruma a casa, resolve o imposto de renda, organiza sua vida, o cérebro olha para aquilo e não sabe por onde começar, empaca. Agora, quando o pedido vem mastigadinho, passo a passo, sem ambiguidade, você vai e executa. Isso acontece por causa da forma como o seu cérebro funciona. Para entender essa parada, a gente precisa entrar num ponto que pouca gente explica direito. Quando você recebe uma tarefa vaga, o seu cérebro precisa fazer um trabalho pesado antes de você conseguir agir. Ele precisa pegar aquele pedido aberto e quebrar em pequenos passos. O que eu faço primeiro? Depois o quê? E depois? E esse trabalho de decomposição, de planejamento, de sequenciamento, faz parte do que a neurociência chama de funções executivas. E quem comanda elas é o córtex pré-frontal, que é o responsável por organizar, priorizar e decidir as suas tarefas. Só que para esse cara funcionar, ele precisa de dopamina, que é uma substância química que o seu cérebro produz e que funciona como se fosse um combustível para te colocar em ação. Sem dopamina o suficiente, o seu córtex pré-frontal fica de braços cruzados, com a bateria arriada, ele não dá conta. E aqui que é o ponto importante. No TDAH, o sistema de dopamina é desregulado. Ele não responde de uma forma proporcional ao que está acontecendo. Funciona mais num modo tudo ou nada. Quando a tarefa te interessa, te desafia, te pega de alguma forma, o sistema entrega combustível de sobra. O seu córtex pré-frontal acaba ligando e você dispara. Mas quando a tarefa é chata, obrigatória, sem graça, sem nada ali na frente que te atraia, o seu sistema acaba não entregando quase nada de dopamina. No máximo uma migalhinha. E aí o seu córtex fica sem aquela força para poder fazer aquele trabalho de decomposição. Ele olha para a tarefa de arruma a casa, tenta quebrar em pequenos passos e não consegue. O seu motor está fraco. Só que não para por aí. Porque você não trava só porque o seu cérebro não consegue planejar. Você trava também porque tem medo. Medo de fazer errado. Medo de começar, gastar o seu tempo e energia e no final ter que ouvir: tá vendo? Fez tudo errado de novo. Não consegue fazer nada direito. E se você já carrega o estigma de ser o cara preguiçoso, o desleixado, aquela pessoa que não quer nada com nada, esse risco acaba sendo gigante. Toda vez que você recebe uma tarefa meio vaga, seu cérebro detecta perigo. E a parte do seu cérebro que detecta esse perigo é sua amígdala, que é o tipo de botão de pânico do seu cérebro. Uma pequena região ali no meio da sua cabeça que funciona como se fosse um alarme de incêndio. Ele identifica a ameaça e dispara reações de proteção. Quando ela ativa, sabe o que acontece? Ela gasta recurso do seu córtex pré-frontal.
que já estava com a bateria arriada por falta de combustível e que agora está com menos ainda. E aí, tudo isso vai gerando uma fricção no seu sistema límbico, que é a parte do seu cérebro que lida com emoções, medo, recompensa e que é justamente onde a sua amígdala fica. É uma resistência emocional contra a ação que vai crescendo. Quanto mais vaga a tarefa, mais o seu córtex pré-frontal empaca. E quanto mais você empaca, mais a sua amígdala detecta que você está falhando. E quanto mais você detecta que está falhando, mais atrito você tem para continuar a tarefa. E essa resistência só aumenta, vira uma bola de neve. E aí acontece uma coisa que todo mundo com TDAH conhece, que é a cabeça que não para, em pensamentos ininterruptos. Você fica ali, pô, se eu começar pela cozinha e ela queria que eu começasse pela sala, vai ser um problema. Se eu lavar a louça primeiro, mas ela achar que o chão era prioridade, eu vou ter que ouvir reclamação. Melhor pensar mais um pouco antes de começar a fazer qualquer coisa. Só que quanto mais opção você tiver, mais difícil fica escolher. E aí quando você fica ruminando desse jeito, aquilo ali não é de graça. Você acaba consumindo recurso cognitivo pra caramba. Seu cérebro está queimando energia pensando ao invés de agir. Então o seu córtex pré-frontal, que já estava com a bateria arriada por falta de dopamina, fica ainda mais fraco. Porque o pouco de combustível que ainda tinha está sendo torrado nessa ruminação, nesse pensamento acelerado que não sai do lugar. E para quem está de fora parece preguiça. Só que para você que está aí dentro, você sabe que você está exausto, você está cansado de tanto pensar e não agir. Então, cara, se você está assistindo esse vídeo e está se reconhecendo nessa descrição, deixa um like aqui. Dessa forma, a plataforma entende que você quer continuar recebendo conteúdo desse jeito, que te explica de verdade o que está acontecendo na sua cabeça, ao invés de ficar te empurrando vídeo de dopamina barata. Beleza? Então dá o like e bora continuar. Só que, cara, o córtex pré-frontal do TDAH não é incompetente. O seu sistema de dopamina é desregulado. O fato é que quando as condições são favoráveis, quando a tarefa interessa, quando desafia, quando tem novidade, liberdade para poder experimentar, para poder testar, errar, tentar de novo, o combustível vem de sobra, a resistência emocional cai. A mesma pessoa que travou para arrumar a sala entra no hiperfoco e resolve um problema complexo, uma facilidade absurda. Porque o problema nunca foi sua capacidade, nunca foi sua inteligência, nunca foi a vontade. O que rola é que o sistema que abastece o cérebro com combustível responde de forma desproporcional ao contexto. E arruma a sala, dito desse jeito, vago, sem passo a passo, com alguém ali do seu lado, cobrando com um histórico de crítica, é o pior contexto possível. O atrito do sistema límbico está no máximo, e o combustível do seu córtex pré-frontal está no mínimo, e o resultado é paralisia. Tá, Bruno, mas se o cérebro TDAH trava desse jeito todo, como é que a pessoa consegue se mexer quando o prazo está estourando? Porque vai dizer que você não conhece essa. Sexta-feira, 4 da tarde, aquele relatório que o seu chefe tinha pedido na segunda passada, tá lá, intocado. E de repente, a sua preguiça some. Sabe aquela preguiça que todo mundo jurava que você tinha? Evapora. Você senta, liga o computador e vira uma máquina. Ou então, quando alguém te dá um esporro, grita contigo, você levanta do sofá como se tivesse levado um choque. O que muda? Nesse momento, o seu cérebro entra no modo de emergência. É resposta de luta ou fuga. Lembra daquele alarme de incêndio da sua amígdala? Quando o perigo sobe de nível, quando deixa de ser eu posso fazer errado e passa a ser eu vou me ferrar agora de verdade se eu não fizer, ele ativa de forma muito mais intensa. E quando isso acontece, o seu corpo reage. A adrenalina na corrente sanguínea, o seu coração começa a acelerar, o foco fica mais estreito. E é aqui que vem um detalhe que pouca gente sabe. A adrenalina é produzida a partir de dopamina. São a mesma família química. Quando o sistema de emergência dispara e joga a adrenalina no seu corpo, o que vem junto? Dopamina. Ou seja, o desespero faz com que a tarefa chata não consegue fazer sozinha. Ela força o seu sistema a entregar aquele combustível que tanto estava faltando para o seu córtex pré-frontal funcionar. De repente o motor liga. A ruminação acabou. Aquela fricção límbica, toda que estava te empacando, sumiu. Porque quando tem um perigo real e imediato, o seu cérebro não fica ali confabulando, pensando, será que eu faço de um jeito X? Será que eu faço do jeito Y? Não. Ele simplesmente age. É a mesma coisa que acontece quando você está dirigindo um caminhão que aparece do nada, na contramão, vindo na sua direção. Você não fica lá pensando, será que eu viro para a esquerda? Será que eu viro para a direita? Será que eu freio? Qual será que é a melhor opção? Não. Você desvia. Você vai desviar ali com tudo, no reflexo. E quando você vai ver, já aconteceu. Só depois você se dá conta do que rolou. Porque o mais importante era agir no impulso, para poder evitar a catástrofe. E aí percebe só, se fosse preguiça, isso não aconteceria. O preguiçoso ele não vira uma máquina em 2 horas. O preguiçoso não entrega um relatório inteiro numa tarde. O que aconteceu é que seu cérebro finalmente recebeu combustível o suficiente para funcionar.
só que precisou de uma descarga de adrenalina e desespero para isso acontecer. Isso é um atalho químico que acaba te devastando completamente depois. E pô, vai dizer que você nunca passou por isso. Você nunca empurrou uma tarefa a semana inteira só para fazer no último dia, para fazer tudo numa adrenalina louca e entregar no limite. Comenta aqui embaixo qual foi a tarefa que você mais empurrou na sua vida e que acabou fazendo no desespero. Foi estudar para uma prova? Foi entregar um relatório no trabalho? Conta aí pra gente. Então, pô, percebe o que está acontecendo? A pessoa com TDAH acaba usando o desespero como substituto da clareza. Não tem uma instrução clara para reduzir a fricção, então você trava. Mas quando o pânico vem, quando vem o esporro, quando o prazo estoura, a adrenalina faz o serviço na marra, entrega o combustível necessário. O foco aparece do nada. E aquela ruminação, aquela enrolação, desliga. E sua ação vem. Só que isso tem um custo absurdo. Porque agir no desespero é agir na correria. E na correria o resultado, muitas das vezes, fica meia boca. Feito para se livrar e pronto. E aí que vem a frustração. Pô, eu sou tão inteligente, por que meu trabalho saiu assim? Saiu assim porque você não fez a tempo. Teve adrenalina. E o pior, isso retroalimenta o ciclo. O resultado meia boca gera crítica. A crítica reforça o estigma de incompetente. Esse estigma aumenta o medo de errar na próxima vez. Mais medo, mais atrito emocional, mais ruminação, mais paralisia, até vir o próximo desespero. E aí a pessoa se mexe de novo na correria. E o resultado meia boca de novo, crítica de novo, trava, empurra, desespera, faz na correria, houve reclamação. É esse ciclo infernal. E nesse meio tempo, a procrastinação vira uma estratégia de proteção. Porque enquanto você empurra, você tem o álibi de depois eu faço. Tô pensando em como resolver. Mais tarde eu vejo. Você não pode ser chamado de incompetente por algo que você ainda nem tentou. O problema é que empurrar tem um limite. E quando o limite chega, só resta o desespero. E se esse tipo de conteúdo tá te ajudando a entender algo que ninguém nunca te explicou de verdade, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago um vídeo novo sobre TDAH com base na neurociência, explicando o que está acontecendo no seu cérebro e o que você pode fazer com essa informação na prática. Tá bom, Bruno, beleza. Mas eu entendi o mecanismo, entendi esse ciclo. Mas pô, como é que eu saio disso? Para não precisar fazer as coisas no desespero para me mexer. A real, que a lógica é uma só. O que trava a sua produtividade é a fricção do sistema límbico combinada com o córtex pré-frontal que está sem combustível para poder decompor a tarefa. A saída é reduzir essa fricção antes de você agir. E dependendo da situação, você tem formas diferentes para poder fazer isso. A forma mais simples de toda é quando alguém sabe como é que tem que fazer. Se alguém está te delegando uma tarefa e essa pessoa sabe como é que ela quer que seja feita, pede para ela te explicar em detalhes. Eu sei que rola um desconforto do tipo, vão achar que eu não sou burro, que eu não sei fazer as coisas. Mas meu filho, para com isso. Em vez de chegar e falar, não sei fazer isso, você tenta algo do tipo, eu quero fazer isso direito. Me explica na ordem que você faria? O que você quer que eu faça primeiro? E depois? E pronto, a pessoa te dá a receita. E aí duas coisas acontecem. O seu córtex pré-frontal, que precisaria fazer o trabalho de decomposição, não precisa fazer esse trabalho de decomposição porque alguém já fez isso por ele. E o seu botão de pânico da sua amígdala acaba sossegando, porque a responsabilidade da decisão não é mais inteiramente sua. Você está seguindo as instruções da pessoa que te pediu. Se por acaso você fizer aquilo do jeito que te pediram e o resultado não agradar, o erro não é seu. Foi da pessoa que te delegou. Pensa comigo, o que é pior? Pedir instrução clara e fazer bem feito? Ou ficar travado por dias e acabar fazendo na correria quando o desespero bater? Agora, no outro caso, tem muitas das vezes que não tem ninguém para te explicar. Ou a pessoa que te pediu também não sabe como é que ela quer que seja feito. Aí você precisa ser um pouco mais desenrolado. E a primeira coisa para começar a se organizar é a seguinte: não tenta fazer a tarefa. Ao invés de você fazer a tarefa, você faz a primeira microetapa da tarefa. Só a primeira. E para descobrir qual é essa microetapa, você se pergunta, qual é a menor coisa física e concreta que eu consigo fazer agora, sem precisar pensar muito? Tipo assim, você olha para sua sala bagunçada, em vez de arrumar a sala, seu olho bate naquela meia que está em cima da mesa do jantar. A pergunta é, qual é a menor ação? Pegar a meia e levar para o cesto de roupa suja. Só isso. Você fez? Beleza. Agora olhe de novo. Qual é a próxima menor coisa que você pode fazer? São os pratos na pia? Você pega e lava. E vai assim, coisinha por coisinha. A neurociência chama isso de implementação de intenção. Você define quando, onde e como é que você vai agir. Em vez de vou arrumar a casa, que é vago e gera toda aquela resistência, você passa pro agora vou pegar a meia e levar para o cesto. O botão de pânico não dispara, porque o risco de errar numa coisa dessa é quase que zero. A fricção cai e você se mexe. Funciona que é uma beleza. Só que às vezes a tarefa não é arrumar a sala. É, por exemplo, declarar o imposto de renda.
ou organizar a mudança do apartamento, ou resolver a questão do plano de saúde, você senta, tenta quebrar em microetapas e trava de novo, porque você nem sabe qual é o primeiro passo. Não adianta se perguntar, qual é a menor ação dessa tarefa, se você não faz a menor ideia de como o processo funciona. Nessas horas, o ideal é você pesquisar. Nesse caso, você abre o Google e digita passo a passo como declarar imposto de renda pessoa física pela primeira vez. Ou então, como organizar a mudança de apartamento checklist completo. Vai aparecer artigo, vídeo, post de blog, detalhando o processo todo, do começo ao fim. E aí você pega o primeiro passo do tutorial e você faz. Depois você volta para o tutorial e faz o segundo passo. E assim vai. Parece meio óbvio, mas muita gente com TDAH fica travado tentando resolver de cabeça uma coisa que uma busca de 30 segundos resolveria. Porque a própria trava faz a pessoa esquecer que essa opção existe. Você fica tão preso nesse loop de como é que eu faço isso, como é que eu faço isso, que nem lembra de perguntar para o Google. E quando acha o passo a passo pronto, a sensação é de alívio imediato. Então é assim que se faz. A fricção cai porque o trabalho de decomposição já foi feito por outra pessoa que teve a boa vontade de documentar e compartilhar na internet. E se a tarefa for tão específica, tão particular da sua situação, que não existe tutorial pronto. Tipo, como organizar a papelada da herança do meu pai, considerando que tem 3 imóveis e um financiamento em aberto. Você não vai encontrar um artigo que vai cobrir tudo isso. E aí uma das formas de resolver isso hoje em dia é usar a inteligência artificial. Você abre um chat GPT ou um Claude da vida e você fala, eu preciso declarar um imposto de renda e nunca fiz isso antes. Me dá um passo a passo detalhado de como fazer do zero, como se eu nunca tivesse feito isso na vida, e de um jeito simples que até uma criança de 10 anos entenderia. Usando esse tipo de prompt, a IA vai te entregar microetapas mastigadinhas. E aí você faz a mesma coisa, você pega a primeira etapa da lista, faz só ela. Depois você volta e segue a segunda etapa. Se travar em alguma etapa, você pergunta de novo para a IA. Não entendi esse passo aqui, me explica melhor? É tipo ter um cérebro emprestado que faz o trabalho de decomposição que o seu córtex pré-frontal teria dificuldade de fazer sozinho naquele momento. E cara, não precisa achar que é uma coisa de outro mundo, é só uma ferramenta. Do mesmo jeito que você faria uma busca na internet usando o Google. E uma coisa importante, tudo isso é especialmente necessário para tarefas que você não tem nenhum interesse genuíno para fazer. E tá tudo bem, cara. Ninguém precisa achar que fazer faxina ou preparar planilha de imposto de renda é a coisa mais empolgante do mundo. Essas coisas dificilmente vão gerar dopamina naturalmente. Então, o jeito de compensar a falta de combustível é com clareza de instrução. Quanto menos interessante a tarefa é, mais detalhado passo a passo precisa ser. Mas talvez nesse momento você esteja pensando, Bruno, tudo isso que você está falando, essa trava, essa ruminação, esse ciclo de empurrar e fazer no desespero, será que eu tenho TDAH de verdade? Ou será que é só enrolação minha? E essa dúvida é muito mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas que assistem esse canal se identificam com o que eu falo, mas ficam nesse limbo. Será que eu tenho TDAH mesmo? Ou será que eu sou desse jeito? E essa dúvida sozinha já trava. E é por isso que eu criei um mapa. É um teste de rastreio completo de TDAH adulto que você faz aí, da sua casa, de forma online, em menos de 20 minutos. E se liga, não é um testezinho bobo de internet. O mapa usa como base a escala de oficial da Organização Mundial da Saúde. Mede sua compatibilidade com sintomas de TDAH e avalia padrões de que aparecem no seu dia a dia, tipo travar na hora de começar uma tarefa, perder a noção do tempo, entrar em hiperfoco. Ele também investiga se tem algo junto, como uma ansiedade ou depressão, ou então problemas de sono, e ainda faz um rastreio rápido de autismo, porque cerca de 30 a 50% das pessoas com TDAH também têm traços de autismo e muitas vezes nem sabem. No final você recebe 2 relatórios, um mais pessoal para você entender o que está acontecendo, e o outro mais técnico, que você pode levar para o profissional que porventura pode te atender. O link está na descrição e no comentário fixado abaixo. E cara, se você está precisando de ajuda para lidar com a bagunça de casa, se você precisa justamente de um passo a passo de como fazer para parar de ficar acumulando tralha aí na sua gaveta, no armário ou em cima da mesa, em todo canto da sua casa, eu fiz um vídeo explicando as 3 razões neurobiológicas pelas quais o cérebro com TDAH tem tanta dificuldade de desapegar de objetos e organizar o espaço. E com técnicas práticas para você conseguir fazer isso sem ficar sofrendo. Tá aparecendo aqui no canto da tela. Clica nele, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Agora, se o seu problema é com o estudo, por exemplo, se você abre o material e trava porque não sabe por onde começar, não sabe como organizar aquilo, como reter o que você leu,
Nesse outro vídeo aqui, que está do outro lado da tela, eu mostro os 3 erros que sabotam o estudo de quem tem TDAH e te dou o passo a passo de como usar a inteligência artificial como cérebro emprestado para sair dessa inércia e finalmente render. Escolhe aí o que fizer mais sentido para você, beleza? Te vejo lá no próximo vídeo. Então, valeu!